Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje 18 de junho de 2022 e o Pan News Cidades começa sempre agradecendo a você, ouvinte que nos premia com a sua audiência. Audiência que se espalha por toda a região metropolitana de Campinas e atinge os formadores de opinião ligados nas notícias e nos programas de entretenimento da PAN. O rádio é o companheiro de todas as horas. Nesse ano eleitoral, todos os eventos, bons, ruins, são de alguma forma aproveitados para destacar de forma positiva ou negativa aqueles políticos que disputam um espaço para suas legendas e candidaturas. Difícil será identificar o que é verdade ou mentira nesse período conturbado, e a tendência é a de ligar fatos ruins a quem esteja no poder e fatos bons unir aos nomes daqueles que pretendem entrar ou voltar a ele. Essa patologia eleitoreira é sempre a mesma. Ruim é quem está, bom é aquele que virá. No fundo, a grande maioria importa-se somente com seus interesses pessoais. E depois das eleições, haverá uma janela, um período entre votos que permitirá que o eleito desapareça do cenário popular e possa ocupar-se da sua própria vidinha. Mas a semana que passou desnudou a insegurança que há na região amazônica. Por lá, todo mundo sabe quem são os matadores e bandidos, e com a pressão internacional, rapidamente prenderam os jagunços. A polícia localizou onde os corpos do indianista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram desovados. Mexer com os garimpeiros ilegais, contrariar os interesses dos criminosos, sempre representa perigo de vida. O importante é que a polícia foi ágil, prendeu o bandido, mostrou que não é uma força estatal incompetente, inerte, simbólica. A selva amazônica está dominada por traficantes grileiros que negociam debaixo das copas das frondosas árvores tudo que é ilegal que se possa imaginar. Dom Phillips e Bruno enfrentaram os demônios escondidos pela mata de forma romântica, até ingênua, e foram mortos como inúmeras pessoas que defendem ações humanitárias, anônimos dissolvidos nas águas dos rios que cortam aquela região inóspita. No programa de hoje, eu vou conversar com a nadadora master Fabienne Gutan, atleta que criou a Hieros Master Sports, uma iniciativa importante para tirar do sofá da sala os aposentados e incentivá-los a participarem das atividades esportivas para a melhoria da qualidade de vida, dessa forma aumentando a longevidade com muito mais saúde. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify, basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS
samaritanosaúde.com.br. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, nós vamos conversar agora com uma aposentada, tradutora, intérprete juramentada, fala francês, italiano, trabalhou nas grandes multinacionais francesas, Rodia, Peugeot, Danone, Accor, né, sempre na área administrativa. Mas isso é o que menos importa para a nossa entrevista de hoje. Fabienne Gutan, tudo bem? Como vai você? Muito bem, muito obrigada por essa oportunidade, viu, Thanos? Eu disse que isso é o que menos importa, porque você é uma nadadora campeã e eu gostaria que você contasse um pouco dessa história para os ouvintes da Jovem Pan. Pois não, eu não gosto muito de falar de mim mesma, mas tudo bem, vamos lá. Eu comecei, na realidade, eu comecei a nadar um pouco tardiamente, eu tinha já 17 ou 18 anos, isso para natação já é tarde. Antes eu era atleta de 100 metros rasos de corrida, né, atletismo, no Clube Pinheiros. E fazia salto em distância também. Além disso, eu praticava vários outros esportes, todos aquáticos, lá em São Sebastião. E depois eu tive uma lesão junto ao atletismo e me dediquei à natação, que foi a grande paixão e até hoje e nunca mais parei de nadar. Mas você falou que não gosta muito de falar de você, mas eu recebi fotos, não sei se estão já no Instagram, onde você tem um tapete de medalhas. Quer dizer, você é muito competitiva. Eu acho que é importante a gente falar dessas medalhas, porque cada uma tem uma história. Evidentemente não vai dar para abordar todas, mas você me parece ser, assim, extremamente competitiva. Sou. O meu lado competitivo, eu dirigi ele todinho para a beira de uma piscina. No resto da minha vida, eu deixei de lado essa competitividade. Eu adoro treinar para competir, porque eu gosto de competir. Eu gosto de dar... Afinal de contas, quando a gente é um atleta master, a gente, na realidade, compete contra si mesmo, né? Então, você tem uns tempos que você consegue fazer e depois, então, você estabelece metas e essas metas são sempre para bater os seus próprios tempos, né? Então, eu nado desde os 17 anos, não parei nunca mais, e eu, depois dos 35, mais ou menos, eu descobri que tinha campeonatos de natação master, me filiei à Associação Brasileira de Natação Master, e eles têm, é uma associação que é regida pela FINA, pela Federação Internacional de Natação, e são eles que estabelecem todos as regras que têm que ser seguidas da FINA, e então nós temos campeonatos nacionais, internacionais, sul-americanos, brasileiros, paulistas, tem campeonato pan-americano, tem campeonato mundial, enfim, é uma organização muito bem estabelecida já há muitos anos. E as competições master, a gente é master na natação, é considerado master a partir muito precocemente, a partir dos 25 anos de idade você já é considerado master. Que coisa. A natação é um esporte que a gente é velho muito cedo. Que coisa. Mas eu falei que você era aposentada, mas você está no auge da sua forma, né? Porque você tá atuante, né? Você treina muito, Fabienne? Eu treino muito. Eu treino, para uma pessoa da minha idade, eu treino mais ou menos uns 4 quilômetros por dia, 6 vezes por semana. São 24 quilômetros, uma média de uma semana. Por mês, então, você multiplica, dá mais ou menos uns 96 quilômetros por mês. Mais as provas que eu nado em águas abertas, eu chego facilmente a 130 quilômetros por mês nadando. Eu aprendi. Por 12.
Eu aprendi com a minha mulher que a gente não deve falar a idade de nenhuma moçoira, né? Por isso que eu não disse a sua. Eu acho que seria interessante se você quiser falar quantos anos você tem, porque numa performance dessa, pelo amor de Deus, tem muita gente aí do outro lado falando que aposentada é essa que nada tudo isso. Não, eu não tenho muito pelo contrário, eu tenho um orgulho incrível e eu tenho orgulho de falar a minha idade. Eu tenho 67 anos, não tanto pela idade que eu tenho, mas pelo fato de eu ser uma pessoa que é a evidência de que os esportes praticados continuamente fazem com que a gente faça uma caderneta de poupança de saúde, entende? Então eu sou o tipo da pessoa que na minha idade eu só vou à farmácia para comprar tintura de cabelo e remedinho para dor de cabeça. Eu sou a pessoa mais econômica para uma assistência médica. Eles devem estar ganhando rios de dinheiro comigo porque eu não gasto nada com nada, sabe? Então eu gostaria de transmitir isso para os outros, não só eu, como todos os esportistas master em geral. Nós somos os exemplos, sabe, do que um esporte pode propiciar para a saúde, o bem-estar e a longevidade com qualidade de vida para todo mundo. No Pan News Cidades de hoje nós estamos conversando com Fabienne Gutan, que é a nossa nadadora master. Vamos falar um pouquinho sobre categoria master no Brasil. Ela é valorizada, não é? As pessoas que atingem uma certa idade, elas conhecem, querem participar desse tipo de competição ou ainda nós estamos muito para trás no que diz a adesão para esse esporte master ou os esportes master? Olha, a sua pergunta foi maravilhosa e de uma grande relevância e eu poderia me estender durante dias sobre esse tema, tá? Eu resolvi tomar uma atitude, entre aspas, né, montar uma empresa chamada Ieros, que é justamente voltada toda para os esportes masters, porque eu reparei ao longo de todos esses anos que a população tem um desconhecimento muito grande em relação aos esportes master e aos seus atletas. Com isso, devido a esse desconhecimento e ao fato de, infelizmente, ainda haver um preconceito muito grande em relação às pessoas mais idosas, as pessoas desconhecem completamente o que são os esportes master e e os bastidores da vida desses atletas. A população em geral, ela não consegue perceber tudo o que há por trás de um atleta master. Então acham que as pessoas, por exemplo, uma pessoa da minha idade, eu estou no sofá lá vendo televisão, aí eu resolvo ir na piscina, dou lá umas braçadinhas com espaguete, venho para casa e venho embora. E não é nada disso. Existe uma resistência, digamos assim, em aceitar. A pergunta mais recorrente que a gente percebe, nós, master, é a seguinte: mas para que você faz tudo isso se você não ganha nada? Para que você treina tanto? Para que você participa? Horas. Eu faço isso, primeiro porque eu sou absolutamente apaixonada pelo que eu faço, pelo meu esporte. E um segundo motivo é porque eu tenho absoluta plena consciência de que o esporte é a solução da saúde, sobretudo ao envelhecermos. A musculatura, ela tem uma memória. Se a gente conseguisse fazer os esportes todos os dias, fazer com que isso seja uma rotina, assim como escovar dente, se alimentar 3 vezes por semana, tomar um banho e ir fazer o seu esporte, as pessoas teriam uma qualidade de vida infinitamente melhor, com muito menos problemas de saúde que, com o passar da idade, começam a surgir. E esses problemas seriam muito atenuados pelo fato dessa pessoa fazer um esporte diariamente, sem falar da autoestima, da sociabilização que o esporte dá, que é super importante, sobretudo para os mais velhos, para as pessoas de 70, de 80 anos. É um fator primordial para a qualidade de vida. O esporte é um caminho imprescindível, absolutamente importante. É uma questão de saúde pública, todos fazermos esporte.
Mas, Fabiane, você foi atleta a vida inteira, né? E eu tô vendo aqui, o seu currículo não é brincadeira. Você fez pesca submarina, esqui aquático, remo, natação, atletismo. Quer dizer, você não é exatamente o padrão médio do brasileiro. E eu pergunto a você, quando você fala sobre essa posição do idoso, vamos chamar assim, porque né, não deixa de ser, o idoso fazendo o seu esporte, como é que ele deve começar? Ele tem que ter uma orientação, porque muitos não fazem. Como é que fica essa questão para a realidade nacional, para a média do idoso nacional? Pois é, então, deveria haver uma, digamos assim, não é propaganda, mas um trabalho muito assíduo por parte do governo, com programas na rádio, na televisão, incentivando as pessoas, explicando a elas a importância do esporte. A partir do momento que a pessoa começa a praticar um esporte, ela começa automaticamente a se alimentar melhor, a dormir melhor, e a qualidade de vida dela só faz melhorar com o tempo. Outro caminho que teríamos seria, eu achei assim, absolutamente formidável, tem um campeonato interior aqui em São Paulo, que chama-se UNAME. Nesses campeonatos, que é um campeonato regional, instauraram campeonatos de 25 metros. Todos os campeonatos de natação são a partir de 50 metros. Então, você tem 50 livres, 50 borboletas, 50 peito. Eles inovaram e colocaram provas de 25 metros. Ora, isso foi um sucesso estrondoso, porque as pessoas que se sentiam, digamos assim, um pouco incomodadas em participar de campeonatos com pessoas que já nadavam e tal, começaram a treinar para ir participar desses campeonatos de 25 metros, onde havia todo, digamos assim, o decor, né, de um verdadeiro campeonato. Então, tem juiz, tem medalha, tem placar eletrônico, tem entrega de medalha, tem índice, sabe? Que se você atingir o índice, você começa a participar das provas de 50 metros. E isso motivou muita gente a sair do sofá e a começar a treinar. Então eu acho que falta uma vontade também política dos próprios clubes, das próprias associações, que comecem a pensar um pouco em formatar eventos que sejam mais adaptados às pessoas que querem começar, para dar oportunidade para esse povo, para essas pessoas, a participarem desses eventos e a descobrirem o quanto isso é gostoso, é prazeroso. Você conhece novas pessoas, vê novos lugares, consegue talvez uma medalhinha, sabe? Começa a entender o que é o respeito pelo concorrente e, enfim, uma porção de coisas. Esse é outro caminho. E eu diria que o terceiro seria um pouquinho mais complicado, que seria um trabalho de neuroplastia do cérebro. Como é que se dá isso? A partir do momento que você consegue mudar os padrões do seu comportamento, e isso eles provaram que são mais ou menos 66 dias, você começa a adotar aquele novo comportamento. Tem um prazo, Tem um prazo para isso? Prazo, quer dizer, sim. Vamos imaginar, você é indolente, você está lá acabado, você fala, eu vou começar hoje a minha vida de esportista amador. Eu levo 66 dias para isso, é isso? Isso. E esse conhecimento dessa área, ela teria que ser muito ampliada, muito discutida, muito falada, mostrada, para a pessoa entender que ela tem que ter uma certa teimosia, digamos assim, em não largar aquele hábito que ela está querendo adquirir. Porque a neuroplastia do cérebro, ela com um esporte ou com qualquer outra coisa que você adeque ao seu dia a dia, ela começa a criar novas conexões neurais e com isso você consegue ampliar a rede neural do seu cérebro e a partir disso a formatar um novo padrão de comportamento e isso vai sendo adquirido e cada vez mais normal como qualquer outra coisa.
né? Dirigir um carro, ou escovar os dentes, ou enfim. E você vai sentir a necessidade de fazer aquele esporte, de ter aquele novo comportamento, que são caminhos bastante viáveis, que não são assim tão complicados. Eu acho que um outro caminho pelo qual eu estou batalhando muito seria junto às universidades. Nós estamos conversando com a Fabienne Gutan, que é uma esportista desde sempre. Fabienne Gutan, com relação às universidades, aborda um pouquinho que isso é muito importante para que os ouvintes da PAN conheçam aí essa ideia. Eu acho que você tem ideias excelentes num âmbito de política pública até, mas fala um pouquinho das universidades. Olha, o que eu percebi, infelizmente, muito triste, é que nas universidades, nas faculdades de educação física, de fisiologia, até medicina esportiva e tudo mais, falta uma disciplina que é voltada para os esportes masters. Eu fiz algumas palestras para algumas universidades para os estudantes de educação física e eles ficaram assim surpresos, primeiro de ver a quantidade de atletas master que existe atualmente em todas as modalidades esportivas. Eles não tinham nem ideia disso. E daí você não tem, essas pessoas não têm nas universidades disciplinas, por exemplo, como dar um treino para master. A grande maioria é sedentária. É verdade. Então, olha só o problema. Quando eu vou a um médico e eu falo para ele, olha, doutor, eu tô com isso, mas escuta, mas o que você faz? Não, mas eu nado, ou eu corro, eu pedalo, eu nado 4 quilômetros por dia. Essa pessoa, ela não consegue, ela não tem um alcance de entender o que é 4 quilômetros por dia de natação, porque ela é sedentária. Então, nós, Master, nós temos, inclusive, problemas quando a gente vai ao médico para tratar de alguma lesão ou para tratar qualquer outro problema, que essa pessoa entenda do que a gente está falando. É. Os protocolos estabelecidos, eles são todos protocolos estabelecidos para ou atletas de alta performance, de 18 anos, 20 anos, ou para os sedentários. Nós estamos numa faixa completamente diferente e, no entanto, nós somos avaliados por protocolos que não condizem com a nossa performance física que a gente tem. Fabienne Gutan, infelizmente nós temos que encerrar a nossa conversa, mas eu gostaria de encerrar de uma maneira diferente. Primeiro que você nos desse a oportunidade de escutar esse encerramento numa das línguas, ou francês ou italiano, e depois você traduz para o português, tá? Então você dá a sua mensagem, escolhe uma das duas, ou em francês ou em italiano, para os ouvintes da PAN, que os nossos microfones, eles têm voz, eles são ouvidos. Faça aí a sua oração aos administradores públicos, é uma verdadeira oração para que te ouçam, né? E a gente possa mudar um pouquinho essa realidade, minha caríssima Fabienne Gutan. Olha, eu gostaria muito de aproximar o mundo master de toda a nossa sociedade atual. Querendo ou não, nós somos um pessoal muito importante dentro da sociedade, porque a gente serve de exemplo para as crianças, para os adolescentes, que poderíamos ser objeto de estudo muito interessantes para os pesquisadores, poderiam desenvolver teses, doutorados em cima de estudos dos esportistas e atletas master. Peço encarecidamente a todos os meus amigos master que participem massivamente desse movimento, que é super importante para a gente, porque é o segmento que mais cresce no mundo e, no entanto, nós continuamos bastante invisíveis aos olhos da sociedade em geral. Ontem eu não era master, hoje eu sou. Hoje você não é, mas amanhã será. Então, acho que a gente tem que valorizar. Agora em francês. Hier, je n'étais pas master. Aujourd'hui, je suis. Demain, aujourd'hui, tu n'es pas, mais demain, tu le seras. Fabienne Gutan, muito obrigado pela sua generosíssima entrevista aqui ao PAN News Cidades. Foi um prazer. Você não falou do tênis, você treina lá no tênis, não é? Tênis Clube aqui de Campinas. E deixa aí um contato, um Instagram, alguma coisa para os ouvintes da PAN.
Olha, o meu Instagram está no nome da Hieros, e é YEROS, que é um nome que vem da mitologia grega e romana, da Vitória de Samotrácia, né? Que é um ícone de força, beleza, mas também é o poder da força, da saúde e da resistência ao tempo, quer dizer, cola completamente com a imagem de master. Eu treino no tênis clube, o meu treinador é o Cabral, uma pessoa assim fantástica, fora de série, que já formou vários nadadores jovens, mandou para as Olimpíadas, para os Mundiais, que tiveram performances fantásticas, e eu agradeço muito a ele, espero continuar nadando até... Você sabe que tem agora a faixa etária de 100 mais, né? Opa, mas você ainda tá longe disso, ainda falta muito. O tempo passa rápido. Fabienne Gutan, obrigado pela sua presença aqui no Pan News Cidades. Muito agradecida, muito obrigada pela oportunidade, viu? O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.